Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço tuas aflições e tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço as blasfêmias dos que dizem judeus, se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estais prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrerei perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e recebereis a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Nós sabemos que no primeiro século depois de Cristo, os romanos praticamente dominaram o mundo da época. Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito Flávio, Domiciano e Galba foram os imperadores que governaram no primeiro século. Mas a perseguição da igreja não começou com os romanos. A perseguição da igreja pelos romanos começa só no ano 64 depois de Cristo, quando Nero incendiou Roma e acusou os cristãos de terem fogo em Roma, como se sendo os culpados. Ali começa a perseguição, ali começa cristãos serem pendurados em postes e punham fogo neles para iluminar as ruas à noite, com eles vivos ainda. Cristãos que foram presos, cristãos que foram para os leões, Enfim, a perseguição começou no ano de 64. No ano 68 depois de Cristo, Nero se suicidou. E no ano 70 foi construído o Coliseu, o Teatro da Morte, chamado por alguns na época. E também no ano 70 toma posse o imperador Domiciano, que ele toma posse, na verdade, no ano de 81 depois de Cristo, que era chamado de Novo Nero, Nero redivivo. Alguns achavam que Nero tinha ressuscitado e nasceu Domiciano com a figura de Nero, de tão brutal, de tão ruim que ele era para os cristãos. E foi então esse imperador que mandou prender João, o apóstolo João. João estava e pastoreava na cidade de Éfeso, já tinha uma certa idade e era o único apóstolo vivo. Os demais já tinham sido mortos, todos através de sofrimento, uns pela cruz, outros, enfim, todos os 11. E então João é levado para uma ilha, a ilha de Patmos. Essa ilha era um reformatório, uma prisão. Eles ficavam livres ali, mas não tinha jeito de fugir, ninguém fugia. Tinha jeito não era fácil, de fugir. E João ficou ali. É lógico que Domiciano
queria isolar João, o único apóstolo vivo. Ele queria que João morresse na solidão daquela ilha. E assim fez. Ele mandou João para lá. Ok. É lógico que os homens que governam pensam que eles que governam. Os líderes mundiais pensam que eles decidem. Mas na verdade, Deus é quem dirige o mundo. Na verdade, é Deus que usa esses homens para que as profecias sejam cumpridas. É lógico que Deus usa os homens, não é? Para fazer com que a vontade dele prevaleça. Porque Deus tem um propósito. Deus tem o propósito de nos fazer filhos. Tem uma família de muitos filhos. Mas esses filhos têm que ter o caráter de Jesus. Esses filhos têm que ser semelhantes a Jesus, né? Ok. Agora, eu vou provar que foi Deus quem... Abra sua Bíblia aí, uma folha atrás, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. E vai dizer o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não falou que era por causa de Domiciano. Ele não falou que era por causa do governo que ele estava lá. Ele não falou que era por causa dos líderes que ele foi preso e foi colocado ali. Ele falou por causa da palavra e do Evangelho de Jesus. Amém? Quem dirige a história? Deus. Exemplo: César Augusto decreta um censo em toda a região de Israel. Sabem por quê? Para que se cumprisse Miqueias 5:2, que o menino nasceria em Belém. Quem dirige a história? Deus. Outro exemplo, Herodes. Herodes, o grande, manda matar todos os meninos na idade mais ou menos que Jesus teria quando nasceu. O que ele queria? Matar Jesus. Mas isso aconteceu para se cumprir Oséias 11:1, porque ele fugiu para o Egito. E Oséias 11:1 diz assim: do Egito chamei o meu filho. Foi quando ele foi para Nazaré e voltou. Isso Oséias disse lá atrás. Quem dirige a história? Será que são os homens? Agora eu abro os olhos. Nós vivemos tempos difíceis nesse país. Não temas. Tudo que se passou não foi obra dos homens. Continua Deus dirigindo o mundo. Agora estourou uma guerra ali no Hamas, Israel. Será que foram os homens? De jeito nenhum. Deus é que escreve a história. E para que se cumpra a palavra de Deus e por causa do Evangelho de Jesus Cristo. O plano de Deus já foi completo, já tem um ponto final. Tem um Apocalipse aqui para nós,
que mostra, nos indica o final dos tempos. E cuidado, porque estamos chegando. Quando a coisa vai para Israel, abra os olhos, abra os ouvidos, porque é ali que vai terminar. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão lá na guerra. Abençoa, Senhor Israel. Nós oramos porque a Tua palavra nos pede para orarmos por Israel. Mas cuidado. João está na ilha de Patmos e ouve uma voz dizendo: escreve tudo o que vais ver e ouvir. E entrega as 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sem dúvida nenhuma, a igreja que mais sofreu e sofria é a igreja que nós lemos a respeito, a igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação. Presta atenção. Quem que está falando? Jesus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que de si mesmos se declararam judeus e não são, sendo antes amigos de Satanás. Os judeus, os escribas. E Jesus falando: olha, conheço a tua tribulação. Pense um pouquinho e ouça Jesus falando para você: conheço a tua tribulação. Pensa no que você está passando. Talvez você esteja perdendo sono às noites com problemas. Talvez você esteja orando por um grande problema com o filho, com a esposa ou alguém da família, uma doença incurável. Tudo isso é tribulação. Mas ele também fala: conheço a tua pobreza. A igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna, era uma igreja pobre, mas estava numa cidade rica. Você ser pobre com outros pobres é uma coisa. Você ser pobre numa cidade rica é outra coisa. Mas a pobreza da igreja não era só financeiramente. Era porque eles passaram por tribulações. Vocês lembram da pandemia? O que aconteceu na pandemia? Muitos perderam emprego. Muitos tiveram que fechar seus negócios. Muitos morreram. E naquela época morria o marido, ou perdia o emprego o marido, a mulher não tinha como sobreviver. A igreja, lógico, devia ajudar, eles deviam repartir. Portanto, era uma igreja pobre, numa cidade riquíssima. Esmirna disputava com Éfeso. Éfeso era a capital da província toda, capital. Mas a cidade mais bela era Esmirna. Tinha um grande porto, uma cidade portuária, tinha turismo. Era a cidade que tinha mais templos da religião, ou das seitas romanas. Tinha uma grande montanha na cidade, e ali ficavam 5 ou 6, ou até mais, templos das religiões dos deuses romanos. Torres. E sabe por que isso? Porque Esmirna seguia Roma. Era assim com Roma. Isso já antes de Cristo era assim.
A cidade de Esmirna foi destruída completamente no ano 400 ou 600 anos antes de Cristo. E depois reconstruída com a ajuda de Roma no ano 200 antes de Cristo. E continuou sendo uma cidade linda. Agora, eu quero dizer uma coisa sobre a igreja de Esmirna. Se você for lá no local das 7 igrejas, você não vai encontrar nenhuma, a não ser a igreja de Esmirna. É a única que está lá, em pé. Lógico, tem cristãos em Éfeso, mas a igreja não existe mais, o templo não existe mais, mas de Esmirna está lá firme. Igreja que passou por sofrimento, perseguição, caluniada, e que ainda sobrevive. Aprisionada, né? Jesus usou certos termos na carta para Esmirna. Uma delas eu já falei, uma igreja pobre numa cidade rica. Segunda, uma igreja que enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Então a linguagem que ele usou é porque eles moravam ali em Esmirna, não é? Uma outra linguagem, a igreja fiel a Cristo, numa cidade fiel a Roma. A igreja de Esmirna era fiel a Jesus, mas estava ali na cidade que era fiel a Roma. Portanto, eles não escaparam da perseguição dos romanos, né? Uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Olímpicos. Esmirna tinha um grande estádio, onde tinha os campeonatos olímpicos. E eles conheciam bem as coroas de louro, eles conheciam bem o que era uma disputa, eles conheciam bem o que era uma vitória no esporte. Mas Jesus diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Jesus sabia pregar, Jesus sabia escrever, porque ele falava para alguém que conhecia, e ele falava das coisas que eles conheciam, na cidade deles. Louvado seja o nosso Deus. Ok. Vamos agora para o primeiro ponto do que Jesus quis ensinar a essa igreja. Ter uma visão desromantizada da vida. Desromantizada da vida cristã. A vida cristã é boa? É ou não é? É. Mas por que ela é boa? Porque nós temos um Deus, que é o único Deus, Criador. A vida cristã é boa? É. Porque nós conhecemos esse Deus. Nós sabemos que Ele é a porta, que Ele é o caminho, que Ele é a meta. Ou seja, Ele é o nosso tudo. Nós somos vencedores através dEle. Mas, gente, Ele, na sua palavra, não promete um mar de rosas.
promete vida abundante em Cristo. Porque sabemos aonde estamos indo, para onde estamos indo. Conhecemos o futuro. Sabemos que no futuro, a hora que Ele voltar, nós vamos receber um novo corpo. Acaba os sofrimentos da carne. Mas a palavra não promete um mar de rosas. Olha o que ele diz aqui para a igreja de Esmirna. Vocês serão perseguidos. Vocês serão caluniados. E sabe o que ele fala para essa igreja que está aqui, que acabamos de ler? Uma igreja pobre, mas rica. Uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas uma igreja rica, rica aos olhos dos céus. Interessante que a outra igreja lá, que se dizia rica, Jesus falou: vocês são pobres. Eu não estou nem aí dentro, eu estou batendo na porta pelo lado de fora. Então não tenha o romantismo de que a vida cristã, na vida cristã, você vai sempre ser um vencedor aos olhos dos homens, que você vai ser rico aos olhos dos homens, que você, enfim, acho que já deu para entender que nós temos que olhar para os céus e dizer sempre, porque toda igreja que segue a Jesus, ela é rica nos céus. Amém? Outra coisa, tem gente que uma vez surgiu aí, que não fica mais doente. Aquele que fica doente é porque não tem fé. Aliás, foi uma doutrina que durou pouco, né? Porque a hora que adoeceu os líderes, aí ficou difícil de explicar. Então, não romantize olhando assim para a vida aqui de baixo. A nossa vida começou na nossa conversão, mas vai para toda a eternidade. Amém? Segundo lugar, eu conheço as tuas aflições, eu conheço as tuas tribulações. Quando estiver passando por tribulação, lembre-se que Jesus conhece as nossas tribulações. Quando você não dormir à noite com aquele problema, levanta para orar, levanta para pensar no caso, lembre-se, Jesus sabe da sua tribulação, do seu sofrimento, da sua angústia. Mas Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Você pode falar para o Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está olhando para mim. E tenha essa certeza. Tenha essa certeza. Terceiro, tem hora que não dá a impressão que Jesus não está sabendo de nada, né? Eu até falei isso na pandemia. Jesus está sabendo da pandemia, né? A nossa tribulação tem um tempo determinado. Aqui ele fala para a igreja de Esmirna: durante 10 dias vocês estarão passando por tribulação.
Ele pode falar 10 dias, 2 dias, uma semana, um mês, um ano. Não muda nada. Mas passa. Passa. A tribulação que você tem, ou teve, há 15, 20 anos atrás, ela já não existe mais, passou. Vem outra. Vai passar, mas vem outra. Sabe por quê? A provação de Deus, que nos traz tribulação, muitas vezes, a provação é para provar a nossa fé. Eu me lembro na minha época, primeiro ano de ginásio, aquela época só tinha prova aos sábados, tanto que se chamava sabatina. Sábado eu tenho sabatina, né? E todas as provas eram só no sábado, para não perder tempo durante a semana. Depois caiu a aula no sábado, então isso já no ano seguinte que eu entrei. Ia chegando o sábado para mim se tornou um dia da prova. Sábado é um dia bom, né? Dia da prova. Mas passava, já sábado à tarde, à noite já era bom, domingo, segunda, porque estava longe, ia chegando o sábado. Eu lembro na faculdade tinha uma matéria chamava, como é que é, do Teodolito, lá de Medias. Como? Topografia. Sabe que horas que era a minha aula? O professor vinha de São Paulo. 1h30 do sábado à tarde. Repeti. Por falta. Mas a prova vem e passa. As provas de Deus também. Elas têm um tempo. Tem um tempo. Mas quando nós temos a vitória, a nossa fé se fortalece. É isso que ele quer. E até as tentações do diabo, você pode ver que aqui também entra o diabo, né? Na igreja de Esmirna. Até usados os escribas, os judeus, falsos judeus, ele diz aqui, e para perseguir e para tentar a igreja da época. Toda tentação que só vem do diabo, quando ela é vencida, ela se tornou uma prova que a tua fé também cresce. Jesus foi provado, mas venceu usando a palavra de Deus. Quarto lugar, ele conhece os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Diabo. Alguns homens que são usados pelo diabo, não é? E nós mesmos. O judeu não, o esmirniano, sei lá se é isso, o cara lá de Esmirna, ele conhecia os esportes, através das Olimpíadas e tal, ele conhecia. E aquela batalha era entre aqueles que estavam participando, para ver quem chegava primeiro. Mas no nosso caso, quando nós chegarmos lá, nós não estamos disputando com ninguém, nós estamos disputando conosco mesmo. Eu cheguei. Ser fiel até a morte, e vai receber a coroa da vitória, coroa da vida eterna. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Todos vamos passar pela primeira morte. Todos. Jesus passou.
mas ressuscitou, e nós também vamos reviver. Todo aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem, procure, ainda há tempo. Filho Jesus, não é? Todos nós, mas se formos fiel a Jesus, a nossa fé, nós não vamos passar pela segunda morte. E coitado daquele que passar pela segunda morte. Meus irmãos, Paulo disse no fim da vida: fiz isso, fiz aquilo, guardei a fé. Fidelidade aqui é na nossa fé em Cristo Jesus. A fé que é Ele que vai nos ressuscitar. É Ele que vem nos buscar. Ele é o nosso tudo. Agora, temos que guardar a fé. E lembrar nas tribulações, que é a prova da nossa fé, para que ela se fortaleça e dure até a morte. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.